o mais relevante de hoje para a gente falar sobre, que é o tal do kit vítimas da IA. A gente sabe que a inteligência artificial talvez seja a tecnologia mais revolucionária dos últimos 200 anos, mas ela traz dois caminhos distintos. Ou ela leva as empresas para o sucesso, ou ela coloca metade das que não forem para o sucesso, obviamente, para o fracasso. E aí o Bank of America listou aqui 26 empresas que, em tese, fazem parte desse grupo das que serão muito afetadas pela inteligência artificial. E aí, para começar, vocês acham que isso faz sentido ou não? Vai ficar gente para trás? Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast Organizações Infinitas, agora na segunda temporada. E como você já pode perceber, temos um integrante novo aqui na nossa mesa, Fábio Neto. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, e já para não perder o costume, vocês já lembram bem dos nossos integrantes fundadores aqui, Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cru. Opa! E vamos lá, pessoal, olha só, depois de uma pequena pausa, Organizações Infinitas volta, porque esse tema não morre nunca. Quanto mais o mundo fica complexo, mais as empresas lutam para garantir a sua relevância no tempo, garantir a sua perpetuidade, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, certo, senhores? É isso aí, vamos nessa. Vamos lá. Muito bem, olha só, separei um tema aqui que talvez seja o mais relevante de hoje pra gente falar sobre, que é o tal do kit vítimas da IA. A gente sabe que a inteligência artificial talvez seja a tecnologia mais revolucionária dos últimos 200 anos, mas ela traz dois caminhos distintos. Ou ela leva as empresas para o sucesso, ou ela coloca metade das que não forem para o sucesso, obviamente, para o fracasso. E aí o Bank of America listou aqui 26 empresas que, em tese, fazem parte desse grupo das que serão muito afetadas pela inteligência artificial. E aí, para começar, vocês acham que isso faz sentido ou não? Vai ficar gente para trás? Assim, se a gente lembrar todos os cases de disrupção que a gente fala, Kodak, Blockbuster, todas são vítimas de uma primeira quebra na linearidade dos negócios, foram a internet, né? Obviamente, a internet foi levando uma onda de transformações, da digitalização, do e-commerce e de outras práticas que geraram uma safra de empresas que ficaram no caminho. Você considerar que a IA é parecida com essa transformação ou até maior, provavelmente você vai ter uma nova safra de empresas que vão ficar pelo caminho, né? Então uma nova onda de disrupção está aberta aí, né? Eu acho que é praticamente inevitável. Acho que não é todo mundo que vai se transformar em qualquer momento, mas tem uma coisa que quem tem um livro famoso, que é O Dilema da Inovação, que sempre apontava assim, sempre os novos negócios que causam rupturas, eles entram pelas franjas, pelos cantos pequenos, o grande não pode dar atenção e tal. Mas o livro também menciona que tecnologia habilita essas novas estratégias. Então, hoje a gente pode olhar o tema de inteligência artificial como um aplicativo, um utilitário, mas eu acho que inteligência artificial se desenha mais como uma grande nova plataforma para recriar possibilidades de coisas. Então, eu acho que algumas indústrias... Não assim, acho que não acontece para amanhã. Esse é o grande drama nosso de tecnologia. Esse ano não muda nada. 10 anos, a vida de alguns vai mudar muito. Então, lidar com isso. Eu acho que é inevitável imaginar que a IA possa causar ruptura, assim, em vários tipos de negócio. E meio muda para sempre, né? Sim, uma vez que mudar, muda para sempre, né? Eu acho que não é efêmero. Ela muda o standard do jeito de fazer. Então, a internet não destruiu todos os negócios do mundo. E uma vez que ligou a internet, nunca mais desligou, né? Mas só um ponto que eu acho que é importante, que nos preocupa rodando as empresas todas que a gente roda, é o quanto as pessoas estão procrastinando isso. Quando você pega a internet, 20 e tantos anos depois, tem gente entrando na internet agora. É bizarro. A gente fala de transformação digital há quantos anos e tem agora estou abrindo o meu canal digital, meu canal na internet. Eu acho que a gente vai ver ficando para trás quem deixar esse assunto por último. Eu tenho algumas das empresas listadas aqui pelo Bank of America que eu acho que é mais óbvio, né? Por exemplo, a Adobe. Ele lista aqui que a Adobe é uma das ações das empresas que pode cair. Mas a Adobe está fazendo um trabalho de tentar usar a IA também para ser, né, pra mudar aquela coisa do fazer no Photoshop para poder fazer um pedido e o negócio acontecer. Mas agora, por exemplo, aqui, ó, o Shutterstock, que é aquele repositório de imagens, banco de imagens que a gente comprava. Né? Isso aqui é um negócio que é mais complexo, né? Lembra como é que funcionava isso? Você pagava uma assinatura, baixava uma imagem. Essas empresas que talvez estão mais ligadas a design, que estão mais ligadas a coisas que a gente pode pedir para fazer, que talvez era antes uma habilidade técnica, agora não é mais.
Será que tem um padrão nisso aqui ou é meio geral para qualquer empresa, para varejo, para indústria? O que vocês acham que... Acho que essas empresas tinham uma lógica meio da escassez, né? Assim, então, eu tenho acesso, eu te dou acesso a coisas que são escassas, então você paga por esse pedágio, para acessar uma foto muito bacana. Quando você tem essa AI generativa que vai gerando imagens, óbvio que tem uma discussão de propriedade intelectual aí, mas assim, deixar ela à parte um pouco, é uma questão de todo mundo pode ser um grande designer, todo mundo pode imaginar coisas, o poder está mais na imaginação do que na coisa em si. E todo mundo é gatekeeper da coisa, não da imaginação, né? Então quando você ia num Shutterstock desse, você chegava assim, quero uma imagem de uma bola que faz café, que não sei o que lá. Aí você nunca tinha a resposta. Hoje em dia você pode ter essa ideia e você produz a resposta, né? Então a questão do valor ele vai baixando muito e acho que é uma transformação importante que a gente vai ver, né? 3 reflexões rápidas. É interessante, tu começou a falar aí empresas do mundo tech. Então, assim, ó, Produtos digitais. produtos digitais. Então, olha que irônico. A primeira indústria que mais pode haver transformações, rupturas, modelos, ficar para trás, perder o tempo de bola, sei lá como a gente quiser falar aqui, o infinito ficar mais curtinho, né? Encurtar o infinito, são empresas do mundo de tecnologia, assim, que são digitais e tudo. Isso acontece de todas, das big techs, por isso um investimento massivo, disputa por talentos em números que a gente nunca viu antes, então tem isso. Eu acho que logo associado com isso, eu acho que muitas empresas que têm serviço a gente chamava de colarinho branco. Lembra o colarinho branco? Escritório, serviço, hora homem, FTE, É isso aí. outsourcing, Advogados. advogados, esse trabalho de escritório, porque até essa onda tecnológica toca isso. Mas no final eu tenho, assim, quantas empresas diferentes a gente lida com esse tema de AI e transformação? Olha só, às vezes o cara diz assim, não, mas o meu negócio é no agro, é soja, é milho, é talhão. Não, cara, não, eu faço produto físico, eu faço coisa de verdade, eu faço lata caminhão, eu faço trator, eu faço avião. Eu acho, se a gente olhar de longe, todos esses negócios, todos que a gente lida, todos eles vão adicionando conhecimento. Full of knowledge. Conhecimento. Para sair uma lata, para sair um papel, para sair qualquer coisa, tem capital, tem conhecimento, tem informação, tem muito trabalho. Assim, historicamente. Desenvolvimento de fornecedores, treinamento de gente, 10, 20, 30, 100 anos que o fundador criou. Então esse negócio está cheio de conhecimento. Eu não consigo ver nenhum tipo de indústria, empresa de sucesso ou não, avançando sem continuar botando conhecimento no que faz. Okay? Se tu botar muito conhecimento, tu se diferencia. Não botar conhecimento, eles te comoditizam e te matam. E eu acho muito difícil avançar sem conhecer mais de software. E software tem um novo apelido. IA. IA é o novo apelido para software. É isso aí. Então ninguém quer software, pensa assim. Mas sem software ele não gere conhecimento. Sem gerir conhecimento, a gente vai ser comoditizado. Então se eu fizer de trás para frente, eu acho que todo líder de empresa, todo board, deveria ter a responsabilidade para com IA. O que você decidir ou não decidir agora, 10 anos pode cobrar. Acho que essa é a boa dica de atenção. No paradigma, problema, produto que a gente fala muito aqui em tudo que a gente faz, sem dúvida quem avançou na frente de resolver problemas com a nova IA está avançando. Mas tem um case no report, não sei quem leu aí, que é o do Duolingo, né? Porque fala assim, um aplicativo que faz traduções, na era da IA dos tradutores, onde eu peço tudo para quem for, todas essas escolas de inglês e tradutores vão ficar para trás. E o Duolingo é a ação que mais cresce depois do IA. Porque ele soube embarcar dentro dele, falou, como que eu olho para esse problema e entendo que o meu produto está morrendo, para resolver aquele mesmo problema, mas como que eu uso agora a tecnologia, o IA, para alavancar minha resolução de problema. Então ele conseguiu se adaptar, ele é meio que tá na contra-curva dessas todas de ferramentas digitais que estão caindo. Uma delas é o Duolingo, que soube reagir rápido em continuar resolvendo o problema da tradução, sem necessariamente eu ter que a jornada de aprender inglês, né? Ao mesmo tempo, quando a gente olha pro Duolingo, ele também entra naquela coisa assim, do crescimento e da disrupção, né? Porque uma coisa é ele pegar o que ele tá fazendo com o IA, que é muito legal, o case, é de olhar assim, não, eu tinha curso de inglês e francês e tinha 200 aulas. Agora, com IA, eu produzo conteúdo loucamente, passei de 2 idiomas para 300 idiomas, e eu consigo chegar em muito mais gente, por isso que a Ação Explode, a escola de inglês que vale 17 bilhões de dólares. Por outro lado, quando o ChatGPT 5 saiu, ele também saiu com uma demonstração de um algoritmo ali dentro, de um agente que faz exatamente o que o Duolingo faz. Sim. Então, como é que equilibra, Piero, essa coisa do assim, cara, eu preciso melhorar o que eu já faço para ficar mais relevante ainda, tomar mais mercado, mas ao mesmo tempo que eu melhoro, eu tenho que encontrar um outro caminho, porque alguma coisa tá vindo e talvez eu ainda não tenha percebido, né? Mas acho que esse é o típico dilema ambidestro, né? O Crow citou
Clayton Christensen, né? Mas é um ponto assim, pensa se você é o Duolingo. Primeira coisa que você tem que fazer é achar um jeito de ganhar mais dinheiro e, né, monetizar, vamos falar assim, essa onda. Então fala assim, ó, tem gente, transforma por máquina, engaja mais as pessoas, bota um algoritmo, revisa seu produto para resolver melhor o problema. O grande ponto é quando você constrói isso como uma alavanca de ambidestria. Qual o problema que o Duolingo resolve? Alguém aprender um outro idioma. A questão é até quando alguém vai precisar aprender um outro idioma. Perfeito. Então, o dilema ambidestro é você resolver o problema, né, o produto, num primeiro conto, e achar eficiência, mas usar essa eficiência para construir um próximo ciclo. Então, se você olhar num longo, se você voltar a camada assim no tempo, olhar o Duolingo aqui 10 anos, quem crava que esse negócio é relevante? Agora, a melhor decisão para os próximos 3 é achar eficiência operacional com IA. Então, eu acho que esse é o dilema ambidestro. Enquanto eles acham dinheiro hoje com AI sendo mais eficiente, como você pega esse dinheiro e constrói um novo ciclo? Eu teria dúvida de cravar que se em 10 anos as pessoas ainda vão aprender inglês, até porque tem várias outras tecnologias emergindo que devem criar menos relevância para o problema. De novo, as pessoas não querem se comunicar em outro idioma, mas aprender inglês já não sei. São coisas diferentes. Ou ele se embarca nesses novos gadgets que vão ser o futuro da tradução, ou ele fica para trás porque alguém de outra empresa... Mas acho que Duolingo nos dá uma boa para comparar com a Chegg, aquela. Lembra? 30 de novembro de 2022, lançado o ChatGPT. Eu acho que abril ou maio, 4, 5 meses... Aquela escola, né? A Chegg fazia um aplicativo que para os estudantes fazer tema, estudar. Era uma empresa digital, certo? E daí naquele... Eu acho que foi só em abril, maio, que eles reportaram resultados, as performance deles lá. Foi lá que, acho que em poucos dias, ela perdeu $1 bilhão de valor. E foi lindo porque essa Chegg, C-H-E-G-G, Chegg, essa empresa perdeu um monte de dinheiro ali. Junto com aquilo, a Duolingo, que possivelmente não tinha ainda os produtos com IA, começou a lançar uma campanha de que nós vamos incorporar IA, nós vamos incorporar IA, não vamos incorporar IA. Então ela, em vez de jogar na retranca, né? Jogar na defesa, ela foi pro ataque. E ela foi dizendo, isso aqui vai transformar e vem aí. Então ela botou o produto, a ideia da estratégia antes do produto, pensa assim. Mas ela tomou uma decisão naquele momento. E agora eu não estava falando, eu fui vendo. Antes do lançamento do ChatGPT, a Chegg, o valor da ação era, tá aqui, $114. Agora, o valor da ação tá $1,1. Assim, a empresa... Acabou. Saiu do mapa. Essa é, podemos falar, vítima ou não vítima. Primeira vítima. Essa aqui foi vítima do efeito ChatGPT, tipicamente. Mas agora, quando a gente olha sobre essa perspectiva, né, de que da eficiência operacional, mas também tem que fazer a disrupção, porque senão não vai estar daqui 10 anos o Duolingo aqui, enfim... Existe sempre aquele dilema que a gente escuta também muito nos nossos clientes aqui, de que inovação faz dentro de casa ou faz fora de casa? Porque dentro de casa, parece que é mais fácil achar eficiência operacional do que inovar, né? Inovar parece que tem recurso dividido, pouca gente, não sei o quê. Por outro lado, quando você olha para fora, também parece que tem que ter muito dinheiro para comprar, não sei o quê. Tem um dado que saiu essa semana que mostrou o seguinte. Na história, as empresas que lideram a inteligência artificial fizeram centenas de aquisições. O Google comprou 270 empresas, a Microsoft 250, a Amazon 105, a Apple 100, a Meta 95. Tudo aquisições feitas ao longo do tempo, tentando trazer de fora algum tipo de inovação, algum tipo de coisa, mas também criaram muita coisa dentro de casa. Né, o próprio Google, a Meta. A Meta comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. Mas o Google criou soluções de cloud dentro de casa, por exemplo. O que é o melhor caminho nessa coisa da ambidestria, na busca pela perpetuidade, onde tem que achar eficiência de curto prazo e inovação meio que na sequência? É comprar ou fazer dentro de casa? Posso só pôr uma pimentinha aí pro Cru responder essa? Eu acho assim, a gente fala muito, os negócios não são corridas de 100 metros, os negócios são maratonas, olhar para longo prazo e tal. Mas talvez quando a gente fala de AI, nós estamos falando de várias sprints, né? Assim, todo mundo está numa corrida de 100 metros. Essa loucura de aquisição é uma loucura, eu preciso comprar capital rápido, porque eu não tenho tempo suficiente para me desenvolver, que é meio que, cara, quem pegar essa onda vai liderar isso primeiro e não vai deixar espaço para outros, como a gente já viu as ações derretendo por aí. Então talvez a ordem de, tipo assim, não, isso é um plano de longo prazo, de uma maratona. Todo dia a gente vê uma notícia que a corrida é para ver quem vence a semana, né? Porque toda semana é uma sprint nova. A pergunta se faz dentro de casa, faz fora. A pergunta do Júlio eventualmente... nós conhecemos aqui histórias boas e tristes e felizes dos vários estilos, assim, né? Talvez mais o que a gente está vendo no mundo tech é que, e talvez se a gente localizar mais Vale do Silício, lá é um pouco diferente, porque tem muita voracidade, tem muito capital para isso. Então, os engenheiros bons são assediados diariamente para sair de lá, pegar $100 milhões e imaginar um negócio novo, né?
E não à toa, alguns saem para empreender, saem do Google, saem da Meta, saem da OpenAI, saem dessas empresas assim. Só pra você ter uma ideia, eu vi esses dias 5 das 50 empresas de maior valor de mercado privadas, 5 das 50 tem esse OpenAI. Inclusive o OpenAI, sim. Então as pessoas são muito assediadas e saem botar o negócio. Então ele sai pra fora, né, Júnior? Daí o cara faz uma coisa boa, o grandão vem e puxa ele pra dentro de novo. Então eu acho que tem essa... No mundo tech isso tem mais forte, certo? Mas talvez o grande desafio de negócio de todos aqui é quando que eu separo um time pra tocar um projeto e quando esse projeto podia estar embedado dentro do negócio que eu consigo tocar em paralelo e junto. Talvez essa é um pouco que é um pouco de organização, talvez assim, né? Como é que a gente se organiza para inovar, né? Sim. A sugestão geralmente é separar em 2 eixos. Um é quanto é urgente e o quanto não é urgente. Ou seja, eu estou construindo uma coisa de longo prazo, que é uma oportunidade, ou é uma coisa urgente. E outro eixo é quanto recurso eu tenho. Então, se for uma coisa urgente, com muito recurso, compra. Exatamente essas empresas, né? Elas querem rapidamente tomar mercado e elas têm recurso infinito. Agora, se eu tenho muita urgência e não tenho recurso, o melhor é parceria. Então, eu tenho cliente, mas não tenho recurso. Então, eu ofereço o meu cliente e parcerizo com alguém que tem uma tecnologia para dentro. É um borrow, que a gente chama, um emprestar. Se eu tenho pouca urgência e muito recurso, o que eu faço? Construo dentro de casa. Cara, 3 anos para construir, monto um time de inovação e tal. E se eu tenho pouca urgência e pouco recurso, é aquele seed. Pega uma startup lá, bota uns 100 mil reais numa, 50 no outro e boto várias apostinhas e deixo o tempo de ver qual vai. Então, tem uma matriz que dá para montar em relação a isso e acho que essas empresas estão no book de muito recurso e muita urgência. Então, sai comprando, né? E Fábio, você falou que você botou uma pimentinha ali pro cru, eu vou botar 2 pimentinhas aqui para você. Porque nessa lista desse kit das empresas que vão ser mais afetadas pela IA, segundo o Bank of America, tem uma característica, um padrão ali nessas que ele citou. E uma dessas características são setores criativos. Então, a Adobe, o Shutterstock, a Wix fazia sites, E a gente fala que sempre, a IA não vai substituir aquilo que é criativo, aquilo que é do humano. Por que a gente vê esse padrão acontecendo aqui? Isso é um paradigma que a gente quebra sempre quando a gente está lá no Vale do Silício, a gente vai visitar lá a Circuit Lounge, né? A gente tem sempre o nosso papo lá. E eu lembro que esse é um dos primeiros paradigmas, que a gente fala assim, a IA não tem sentimento, então o ser humano... E aí ele prova por A mais B que todo sentimento é manipulável e a IA vai conseguir manipular e sentir ou absorver tanto quanto. E quando cai na questão de criatividade, é absurdamente... Porque criatividade nada mais é do que uma combinação de repertório, de visão de mundo, de informações que eu tenho, de vivências que eu já ouvi falar. E ninguém escuta mais do que a inteligência artificial. Ninguém recebe mais referências ou enxerga mais o mundo na sua capilaridade. Então, os insumos que ela tem para criar, é muito difícil da gente encontrar no ser humano algo comparável. Então, talvez esse seja um grande paradigma que a gente evita falar. Porque a gente ainda está naquela onda desses últimos 3 anos, que a inteligência artificial veio para empoderar e veio para deixar o humano ainda mais forte, etc, etc. Então, tem coisas que ela nunca fará. Mas a gente está vendo cada vez mais, né, Cru? Ela fazer coisas muito melhores que nós nesse âmbito criativo. Enfim, eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu acho que a criatividade toca muito naquela trabalho de escritório. O trabalho mágico, o repertório, a arte e a... Se eu olhasse o copo meio cheio, o que a gente está vendo é que as pessoas estão se tornando eventualmente mais produtivas. Então, produtivas no sentido de uma pessoa só, ela consegue aparentemente fazer o trabalho que antes eu precisava de uma turma de 3, 4 ou 5. Isso cria um incômodo geral nos escritórios por aí. Então, isso que pode estar afetando esse jogo, é isso que eu acho que vai ser afetado muito. E isso cria a instabilidade geral de o que vai acontecer com o trabalho, com os trabalhos criativos, com as novas gerações, os júniors não conseguem emprego, né? Eu acho que é aí que desdobra um monte de debates exóticos aí sobre os riscos da IA, inclusive. E talvez na criatividade a gente viveu muita intermediação, né? Então, você pensar em algo novo, é isso aí. Você tinha que pegar num banco de fotos, depois pegar num que construía arte, depois brifar isso para uma agência que quer pensar no copy, depois alguém quer pensar no plano de mídia, depois alguém quer ver onde aquilo ia se encaixar. Você tinha inúmeros stakeholders nesse processo. Então, o que a gente vê de muito crônico é o quanto foi desintermediado isso tudo, né? Uma única pessoa cria uma campanha, uma LP, cria um livro e pensa na capa. Para criar uma imagem, eu tinha que dar 1 milhão de cliques no meu Photoshop. E agora eu faço 20 prompts. Sim. Então, isso toca talvez em tempo, produtividade, eficiência, capacidade de geração de alucinações. Criatividade é alucinação.
Ó, antes da gente continuar o papo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, manda pra mais pessoas. Você não paga nada pra assistir, então paga com o like e com o comentário pra poder nos ajudar a fazer com que essas mensagens cheguem mais longe. Afinal de contas, é o nosso negócio, a minha carreira, a carreira de vocês que tá em jogo nesse mundo de IA, nesse mundo da perpetuidade, da busca pela relevância. Então clica aí, se inscreve pra gente continuar esse papo aqui. Porque agora chegou a hora que a gente não foge da raia aqui, certo, Piero? Vamos lá. É hora de se comprometer. É isso. A gente já fez isso algumas vezes, né, Hora Cruel? do hate. De o futuro vai nos cobrar. Alguém vai achar esses vídeos em algum momento e vai voltar para cobrar a gente ou para nos dar os parabéns pela nossa visão audaciosa. O Bank of America disse que vai ter o kit das empresas que vão sofrer. Isso é isso que a gente está falando aqui agora. Mas ele também está dizendo assim, ó, em breve voltaremos aqui para dizer qual é o kit dos ganhadores do mundo da IA. Duas perguntas antes da gente se arriscar para dizer, cada um aqui vai se arriscar para dizer qual empresa botaria no kit dos ganhadores, tá? Na sequência, antes disso, você acha que uma empresa que, por exemplo, estamos falando da Shutterstock, tá em risco, talvez a IA vai acabar com o negócio de... Mas também tá na mesa a possibilidade dele mesmo se reinventar, né? Porque antigamente ele ia lá, tipo, alguém tirava uma foto bonita, ele pagava essa foto bonita, mas agora que ninguém de nós que é um fotógrafo profissional pode ser muito criativo, ficar criando imagem, ele vai lá e paga também e licencia para os outros. Dá para reverter esse processo? Para quem tá na... Como é que chama a empresa de educação que você tinha citado ali? Chegg. Pô, tá aqui embaixo. Perdeu de 114 para $1. Dá também nesse mundial para poder fazer assim de novo, achar o caminho de volta? Eu acho que geralmente a maioria das empresas se movimenta bruscamente assim quando já começou a entrar água, né? Isso é mais natural, é mais evidente. Mas vamos lá, a Chegg perdeu $1 bilhão em março, abril de 2023. O livro que nós estamos falando de Organizações Infinitas, nós usamos GPT em 2020. Então eu poderia dizer que a Chegg poderia ter observado melhor os sinais. Concorda? Sim, a Chegg poderia ter observado os sinais. Aquilo não nasceu 3 meses antes. Aquilo estava em... Então, para mim, existe uma responsabilidade de executivos, empresários, conselhos, boards e todo mundo que trabalha numa companhia alongar o pensamento e o olhar. Eu acho que é uma... E no mundo que inventa e cria tanto, ficar entendendo as implicações das implicações, deixou de ser uma conversinha assim solta para virar um ponto de atenção importante. Então, para mim, a Chegg errou. Ok? A Chegg errou. Ela podia ter observado. Ela podia ter entendido. Ela podia ter se movimentado, eu acho. Por que não fez? Porque não... É fácil falar de quem perdeu, né? Assim, a gente adora falar dos que perderam. É fácil falar de quem perdeu, né? No caso da gente sempre é um pouco mais difícil. Mas eu não sei completar tudo, mas eu sei que essa parte é importante. Nós precisamos ficar mais atentos aos sinais. Quando a coisa já acontece e a gente é pego no contrapé e ninguém está livre disso, eu acho que a gente tem de se movimentar de maneira mais brusca. Algumas vão sobreviver, vão ter uma capacidade de se readaptar brutalmente, mudando liderança, fazendo isso ou aquilo, mas eu acho que é mais arriscado, Júnior. É mais caro e mais arriscado. Quem tem muito capital, muito dinheiro, talvez vá lá e compre 2 ou 3 e consiga fazer. Mas eu acho que... Qual é a melhor maneira de mudar? É mudar com o tempo. Né? Eu tendo a achar que a gente tem que olhar para o passado para ver os padrões, né? Para ver como eles se repetem. Então, sempre penso assim, você tinha uma grande empresa de máquina de escrever que chamava Olivetti, uma das maiores indústrias do mundo, inclusive, que detinha o monopólio sobre a escrita humana. Cara, o cara viu todo o processo de computação surgir, ele tinha caixa capital para isso e tal, e não foi a indústria que depois não fez nem processador de texto, não fez computador, não fez tudo mais. Mesma coisa nos outros casos todos. Então, geralmente, as indústrias líderes têm a primazia de poder olhar melhor os sinais e ter caixa e capital para poder fazer as transformações. O problema é que os incentivos internos não estão alinhados. Então, uma grande direção, uma alta direção de uma empresa está para entregar o curto prazo. É o bônus no ano que dificilmente está atrelado a uma transformação. Então, vamos pegar o Google neste momento, que tem 70% da receita vindo de palavra-chave, de busca aqui, que provavelmente vai sumir com o tempo. Este é um grande dilema. Só que o cara tá no bônus lá de entregar o clique e o posicionamento de página. Dificilmente uma empresa consegue mudar os alinhamentos de curto para longo prazo. Então acho que o grande, talvez, insight aqui é transformações também tem que mudar o alinhamento de incentivos, né, internos. Quando ele está muito curto prazista, dificilmente você vai conseguir carregar uma transformação, porque no final tá todo mundo por bônus do ano, que é o que paga o passado e não constrói o futuro, né? Fábio, só para pegar esse gancho aqui, depois pra gente fazer nossas apostas. O Pedro tem uma frase muito que ele diz assim: Microsoft é igual calça jeans, nunca sai de moda. E
mesmo sabendo que isso é um fato, a Microsoft perdeu umas ondas no meio do caminho, né? Perfeito. Ela perdeu a onda do smartphone, depois ela perdeu a onda da nuvem, correu para depois chegar ali no segundo lugar onde ela está hoje, mas demorou para chegar. Aquele momento onde a Microsoft perdeu, por exemplo, a onda do smartphone, o ciclo de inovação era mais longo. Isso. Então dava para perder, dava tempo de recuperar. E agora? Ainda dá tempo de perder uma grande onda dessa e recuperar? Acho que o grande ponto é aquele que eu estava falando. São sprints semanais, né? Não é mais aquela vou apostar e quem sabe lá na frente deixar. A gente ouviu isso, né? A gente vive lá no Vale, ouvimos isso do Google, ouvimos isso da Microsoft, ouvimos isso das grandes Big Techs, o próprio Meta, que procrastinou em tomar algumas decisões, que acharam que os ciclos eram do mesmo tamanho e ficaram para trás na questão de IA. Então existe uma frustração generalizada no Vale, né? Todas as empresas que a gente viu, falam assim, cara, isso estava na nossa mão. Nós éramos os primeiros, e agora nós somos segundo, terceiro, quarto, estamos correndo atrás disso tudo. Voltando, acho que só no ponto, e acho que complementando o ponto dos meninos aqui, acho que para mim tem dois aspectos aí das apostas. Acho que a primeira tem a ver com o que a gente fala tanto de ecossistema. Então, eu acredito e apostaria não nas empresas do meio, né? Então, você pensa na OpenAI, é ótimo. Pô, você olha o ChatGPT, maravilhoso e tal. Mas ele não tem um gadget, ele não tem uma captura de dados, ele não tem um hardware, ele não tem alguma coisa... Ele não é um ecossistema completo, né? Quando você olha para o Google, é um pouquinho mais completo. Você tem, né, mais sistemas onde você encosta em Google. Quando você pega a Microsoft, você encosta um pouco mais. Né? Você vai para a Tesla, talvez a grande aposta do mundo, a gente tem vários clientes nesse setor, é que o carro é a nova loja de aplicativos, o carro é o novo uso do consumidor. Então você pega ele que tem isso, que tem o AI, que tem uma rede social, que se conecta com captura de satélite. Parece que ele tem um ecossistema mais completo quando a gente fala de IA, que não é a IA só do sentido de ter o GPT lá gerando ou transformando alguma coisa, mas ele domina os instrumentos de captura e domina até para onde aquilo vai levar, porque ele tem um produto que vai além da IA. Né? Não é a IA pela IA, não é a IA pela recomendação. Então, acho que esse é um aspecto. Assim, quais são ecossistemas mais bem amarrados? Eu acho que quem faz isso muito bem é o chinês. Quando a gente vai para Tencent, quando a gente vai para o Alibaba, quando a gente vai para ByteDance e agora do Pinduoduo, né? São os 4 grandes ecossistemas que quando você visita, eles estão muito bem amarrados. Então, para mim, eu apostaria nesses que já estão mais amarradinhos, né? Eu acho que o segundo ponto aí são setores da economia. Talvez um setor que ficou muito para trás na digitalização e tecnologia foi saúde. Agora a gente vê uma aceleração absurda e todo mundo nessa busca da saudabilidade, da busca da longevidade, né? A grande guerra velada entre as nações é quem vai viver mais. Então, saúde, talvez. A gente fala muito aqui de energia, né? Porque por acaso são os 2 eventos que a gente vai fazer agora, que também é uma grande aposta e talvez a gente também olharia para isso de uma forma diferente. Então, acho que tem esse lado ecossistêmico e esse outro lado setores do momento. Muito bem, olha só, chegou aquela hora, hein? Não vai dar pra fugir. Quem a gente aposta que vai estar no kit dos ganhadores? Cristiano Cruel. Pode dizer uma empresa, pode dizer um setor, mas não pode fugir da resposta. Daqui 1 ano, se a gente voltasse nesse vídeo pra dizer quem perdeu, quem ganhou, quem que vai estar no teu baldinho dos vencedores? Eu queria ficar por último aqui pra dar tempo de me inspirar, mas eu vi lá no Vale esses dias o cara falar: nunca foi um momento tão excitante e tão apavorante de criar uma startup de IA. Assim, as fichas estão muito abertas, assim, né? Então nós podemos apostar aqui, não pode ficar em cima do muro, né? Mas nós podíamos apostar que a NVIDIA saturou, ganhou o mercado e agora ela só tem a perder. Ou nós podíamos especular que está só na metade da dobra, ok? Vai ser difícil fazer essa aposta. Mas eu acho que essencialmente vai acontecer algumas coisas assim. Tem as empresas que são core de IA que vão disputar isso intensamente. E acho que é difícil lutar contra esses... Por isso que a gente vê dentro da China e dos Estados Unidos, do Vale, tipicamente esses que estão fazendo core IA. Eu acho que o mundo inteiro está aprendendo a fazer isso, mas core mesmo é difícil, até pela concentração de capital, dinheiro, interesse dos grandes países e tal. Então acho que a disputa vai ser entre eles lá. Eu acho que existe uma diferença entre nós aqui, 2 coisas que vão acontecer. Eu acho que tem algumas pessoas, para nós separar o que é tecnologia de produto. Tecnologia de IA é uma coisa, e tem pessoas que usam aquilo e criam produtos, que na verdade ele não é de IA, mas ele sabe como ninguém jogar o jogo dos Legos e cria coisas. Então eu acho que nós vamos surgir ainda nos próximos 3 anos algumas empresas que nós nem conhecemos ainda, e que vão usar IA como plataforma e vão surgir. Então eu apostaria que daqui 3 anos, pode me cobrar, que vai ter 1 ou 2 empresas bilionárias que nenhum de nós sabe o nome agora, ok? Que é como aconteceu com o Spotify, Netflix, que eles exploraram uma camada que estava feito.
Então, a primeira, assim, eu tenho certeza que eu não sei o nome de uma nova que vai surgir. Fugiu. Vai boa surgir. resposta. Cara, esse cru é gênio, Acertou, cara, acertou. Não, o rei da ambiguidade. Já acertou. O rei da ambiguidade. Só pra te enrolar. Tá? Mas eu acho que eu tô com o Fábio que uma coisa tá demorando para acontecer. Esse mundo de saúde. Saúde é o grande business do mundo. Sim. Saúde é o grande business do mundo. Porque pode reclamar o que quiser aqui. Se tem uma coisa que todo mundo pagaria, É pra ter saúde. é saúde. Então eu acho que ali tende a surgir grandes. E eu acho que vão ser organizações que já existem, vão conseguir se redesenhar, se transformar com esse negócio. Então eu apostaria em 3 anos incumbentes que nós nem sabemos o nome. E eu acho que algumas empresas hoje de saúde que já são grandes ficarão mega. Muito bem. Por causa de IA. Cristiano Cru botou as fichas dele na saúde. Piero Franceschi. Eu vou nos robôs, cara. Eu vou nos robôs humanoides aí. Pode ser Tesla ou as chinesas lá. Pra mim, essa é a maior revolução que a gente tem, porque a gente fala muito do AI, que é quase uma ferramenta, um software, mas é um bicho lá, né? Que a gente vai começar a conversar cada vez mais, tal. Muita gente se identificando já com ele. E isso aqui parece um corpo velho para uma coisa nova, né? Ele tá encarnado numa coisa velha. Isso aqui tem 30 anos. É um Olivetti. Isso aqui é uma máquina de escrever inteligente. Assim. Então, eu acho que toda essa tecnologia ainda está constrita em corpos antigos, né? Então, a hora que você vê essa tecnologia humanoide escalando a 6, 7, 8 mil dólares, e você pensar que ele tem que ser mais barato que um carro, porque um carro, olha a complexidade de um carro e um bicho que anda. O bicho que anda tem que ser muito mais simples, né? Muito menos peça, muito mais fácil de fazer, muito mais escala. E você tem uma economia muito grande já de serviço, né? Tem gente que, principalmente no Brasil, você contrata gente para abastecer o carro, fazer jardineiro, aula de karatê, limpar sua casa. Então você tem uma economia de serviços desse de dia a dia que eu acho que muito provavelmente a nova Apple Store vai ser um robô em casa que você vai baixar o aplicativo do cozinheiro. Então hoje eu quero cozinhar que nem o Jamie Oliver, vou baixar o programa Jamie Oliver no robô, ele vai cozinhar igual o Jamie Oliver. Então eu acho que a nova economia vai ser baseada numa nova plataforma que são os robôs. Eu acho que, se eu pudesse apostar, eu acho que cada um, cada um tem um celular, para mim cada um vai ter no mínimo 1, 2 em casa, que acho que é uma grande transformação. E talvez emendando aqui, o que o Pierre fala também tem um setor que eu não queria falar, mas tem que falar, assim, que não tem como não crescer, infelizmente, que é o setor de defesa militar. Ah, total. Então, Anduril, que é essa startup do Vale do Silício, já vale 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. E o mundo, do jeito que tá, parece que não pacifica em 15 dias, né? Assim, parece que... Então, eu acho que negócios brutalmente que vão avançar, fácil. Infelizmente, é setor... esse tipo de... Por causa desse motivo, não que não tenha que evoluir também. Fábio Neto. Vou direto ao nome das empresas. Para mim, número 1 é Tesla e aí eu nem aposto. Eu já faço essa aposta tentando acertar de alguma forma. Já tá torcendo, inclusive. Acho que desde que a gente visitou a fábrica da Tesla lá no Vale e acompanha os robôs, né? Daquilo que é tangível para o Ocidente, eu acho que é quem tirando todas as polêmicas. Quando a gente vai para a China, obviamente, tem várias lá que a gente poderia dizer, mas a gente tem uma dificuldade de poder investir. Quando você fala, onde você investiria? Qual que a gente faria? Eu acho que Tesla número 1. Eu tô do segundo hipótese do Cru, que eu acho que a NVIDIA ainda tem um espaço absurdo. Obviamente tem todos os pontos geopolíticos aí para tratar, mas eu acho que tá longe disso acontecer. Eu acho que ainda tem algo muito promissor. E investiria pesadamente, como eu já tinha adiantado aqui, em saúde. Aí eu não... Exatamente aonde em saúde eu tenho bastante dificuldade de entender qual é. Se é farmacêutico, se é um aplicativo novo que surgirá, se é alguma coisa de educação de saúde. E falando de Brasil, só para também, acho que tangibilizar, acho que é uma empresa que a gente acompanha muito de perto e que para mim, há 5 anos atrás, quando eu fui visitar, que nem se falava de AI, ali um pouquinho antes da pandemia, estava naquele papo ainda dos cientistas de dados, quem ia fazer este forma direito, e quem é hoje para mim, mais anos-luz na frente do resto é o iFood. E eu acho que como máquina de atenção, como pluralidade de serviço, como desintermediação de um monte de coisa e a agressividade que eles têm, para mim, referência como inteligência artificial pode levar alguém para outro patamar, é o que o iFood já fez e com os paradigmas certos pode continuar fazendo. Muito bem, eu tenho 2 apostas, uma brasileira e uma lá de fora. Aqui no Brasil, eu acho que, seguindo a lógica ali mais ou menos do mercado de saúde, de que todo mundo precisa cuidar da saúde, todo mundo vai precisar cuidar melhor do seu dinheiro. E acho que a primeira Big Tech do mundo em finanças vai ser o Nubank. Acho que o Nubank faz o melhor trabalho em IA do mundo hoje, é a empresa do mercado financeiro mais bem gerida do ponto de vista de retorno sobre o investimento. O custo de atender um cliente é muito baixo e a ambição do Nubank é de 1 bilhão de clientes nos próximos anos. Tem 120, 130 milhões de clientes hoje.
tá fazendo um processo de expansão muito legal e apoiada cada vez mais em IA. Foi a primeira empresa que eu ouvi há 3 anos atrás dizer que era uma AI first company. E isso muda tudo quando a gente olha sobre essa perspectiva. E a outra é que eu acho que é a que sustenta tudo que a gente falou aqui, de dados de saúde, de robôs, que é a Oracle. A Oracle talvez hoje seja, já foi durante muito tempo, a grande infraestrutura de dados do mundo. Tudo rodava dados sobre Oracle e acho que cresce muito hoje, cada vez mais rodando a infraestrutura de IA, com mais eficiência, com menos custo, com tecnologia mais moderna. Então eu apostaria nessas duas companhias. Ou seja, futuro vai dizer, se a gente deu um plural, chute como muito você longo. Disse, já viu na mesa que o futuro é plural. Não é uma recomendação de investimento. Exatamente. Linhas amarelas. Mas é legal, tu aponta quase... Não. Um ponto é meio um insurgente que surge num mercado super disputado, o outro é um incumbente. A Oracle já é um incumbente em tecnologia. Né? Eu tive a chance de visitar lá em Santa Clara o data center da Oracle, que está provendo muito dessas, eu chamo das as usinas, como é que é? As Itaipus do futuro, né? Assim, os ambientes que vão processar a cognição, que são essas máquinas. Isso tem, eu adoro dizer, né? Todo mundo diz assim, na nuvem. Não existe nuvem. Tudo que é na nuvem é na terra, né? É um lugar, tem tijolo, tem máquina, tem eletricidade, resfriamento, gente, catraca, assim, o mundo é de verdade, né? Então, mas é boa, vai ser muito interessante assistir o mundo nos próximos 2-3 anos aí. E transformações. É isso aí, senhores. Muito bem. Boa. Pessoal, muito obrigado por ter assistido Organizações Finitas. Se inscreva mais uma vez, vou dizer, se inscreva aqui no canal, porque essa conversa aqui tem muito valor. Siga cada um de nós aqui nas redes sociais, vai aparecer tudo aqui embaixo. Tem um link aqui também para você poder conhecer um pouco mais sobre o livro Organizações Finitas. O spoiler de que vem a edição revisada, ampliada, muito em breve. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.